Amados, vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos ali continuar um pouco daquilo que nós começamos na semana passada. Eu dei apenas uma introdução sobre essa passagem que é maravilhosa. João capítulo 15, do verso 1 em diante. João capítulo 15, verso 1 em diante. Jesus nos traz aqui uma palavra, e que muitas vezes, né, eu acho importante mastigar, né? É isso que é o que nós fazemos aqui. O meu propósito de trazer esses estudos, né, é mastigar, né? É fazer com que nós possamos então estar aí absorvendo o máximo desse alimento que é a palavra do Senhor. E nós estamos então falando exatamente dessa videira. Quem é a videira? Quem é a videira? Jesus é a videira. Por que tem umas dúvidas às vezes, né? O medo, né? Jesus é a videira. Então vamos olhar, vamos ler juntos. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor. Toda vara toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós não, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Amém? Palavra tremenda, maravilhosa, e que enfatiza tremendamente uma palavrinha: permanecer. Ela fica aqui, Jesus ele vai trazendo o sentido, o contexto de permanecer, e ele vai batendo: permaneça, 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 permaneça. Se você permanecer. E é isso que nós precisamos entender, queridos,
E é isso que eu quero trazer agora para a gente começar. Depois de nós termos falado um pouco sobre esse princípio, nós vamos começar a estudar e ver alguns pontos aqui que eu acho muito importante nós olharmos e, como diz, né, o ditado lá, colocar a barba de molho. Será que eu estou dentro desse contexto? Qual está sendo o meu contexto dentro dessa palavra? E aí nós começamos então, e nós já vamos começar aqui vendo o ramo que não ajuda, atrapalha. Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Amados, nós precisamos ter um entendimento concreto da vida como igreja. Jesus ele está usando aqui o termo da videira, e um outro termo que é muito usado para a igreja é o corpo de Cristo. E aí nós precisamos começar aqui a observar que cada um de nós que estamos aqui, nós estamos aqui como corpo de Cristo. Isso significa que cada um de nós temos uma função. Nenhum de nós estamos aqui sem um propósito. Você não está aqui porque você veio para cá. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Foi Deus quem te trouxe até aqui. Foi Deus quem te colocou aqui. Sabe, a tua vida tem um propósito. Agora, o que é que você está fazendo daquilo que Deus fez com você? Qual que está sendo o seu propósito de vida dentro do propósito de Deus? Porque nós fomos enxertados, ele está usando o termo de ser enxertado. Nós fomos plantados ali na videira, nós fomos colados ali, nós fomos ali enxertados para receber a seiva, para nos alimentarmos, para que dessa forma então nós possamos produzir frutos. O problema é que muitas vezes nós apenas queremos tomar a seiva. O problema é que muitas vezes nós somos enxertados e ficamos ali agora só bebendo da seiva e nada de produzir fruto. E aí o ramo que não ajuda atrapalha. Eu achei interessante porque hoje de manhã eu estava inclusive vendo no Globo Rural, eu gosto de assistir, né? E vendo um camarada falando sobre o açaí, né? Algo que está sendo bem cogitado nesses tempos. O açaí, ele tá tendo assim uma comercialização fabulosa, é muito gostoso, né? E esse camarada, então, ele foi lá, e aqui da região do Pará mesmo, né? Que é lá, né? É de lá. Então ele vendo a possibilidade de obter o lucro com o açaí, ele resolveu plantar um pedaço na terra dele, muitos pés de açaí. Mas ele plantou muito. Ele fez uma floresta de açaí. Muitas árvores. Só que as árvores não estavam dando fruto. Elas cresciam, davam o raminho, e ficava só eles mesmos falando, só aquela vassoura. Não produziam fruto e não davam fruto de qualidade. E aí então veio, né, os agrônomos ali e começaram a fazer uma análise do que é que estava acontecendo. Por que que numa região onde precisava dar frutos, uma região propícia para dar fruto, uma região que é o lugar de se produzir o fruto, não estava produzindo? O que é que estava acontecendo? E aí então eles chegaram à conclusão: tinha muito mais pé de açaí naquele lugar do que se podia ter. Não era pela quantidade de pés de açaí que aquele homem ia ter o seu lucro. Pelo contrário, talvez o olho grande, né? Aquele olho grande fez com que ele, puxa, se um pé de açaí eu posso fazer tanto, 10 pés então vai fazer tanto. Mas a verdade é que, pela forma como ele fez,
não estava produzindo, porque a terra não estava comportando a quantidade necessária para alimentar aqueles pés de açaí para eles produzirem frutos. E aí então veio o resultado dos agrônomos: vai ter que cortar metade dos pés de açaí. Ele teve que cortar mais ou menos, parece que foram 70 pés de açaí. Pensa isso num princípio de você olhar e falar: cara, deu tanto trabalho, os pés já estavam grandes. Quanto tempo cuidando daqueles pés de açaí para que eles pudessem produzir. E de repente a desilusão. Boa parte deles estavam apenas atrapalhando os outros. Sabe, meu irmão, minha irmã, é uma das coisas mais interessantes que eu observo dentro desse princípio. Eu tenho falado aqui ao longo de muito tempo, durante muito tempo eu tenho falado sobre isso, que nós podemos comparar o homem, a criatura, ser humano, com várias outras criaturas. Uma das outras comparações que eu gosto muito de fazer é com o poço, que nós somos como poços de água, cisternas, que a cisterna, quanto mais você tira a água, mais ela produz água, e mais a água é potável, mais limpa e mais gostosa. Mas se você fica parado, se aquela cisterna ela apenas fica ali, a água jorrando ali dentro, e às vezes nem jorra, porque ela tem um nível de água onde ela chega ali, ela fala: enquanto não se tirar dessa água para que brote mais, ela fica parada. E aí então ela apodrece, ela perde valor, ela perde o seu propósito. E é isso que acontece conosco, e é isso que Jesus ele está alertando para que nós possamos entender. Uma coisa muito importante nós entendermos sobre o valor da vida cristã. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas para você ser cristão, para você ser um crente, meu irmão, foi pago um alto preço, foi pago um preço incomparável. Foi pago um preço de vida, e uma vida pura, uma vida santa. Então, para eu ser chamado cristão, não é apenas eu pegar uma Bíblia, pôr debaixo do braço, não é apenas eu dizer que sou crente. Para eu ser um verdadeiro cristão, eu preciso entender o valor de uma vida de cristão. O valor que foi pago por mim, o valor que foi pago pela minha vida. Qual foi o valor? Quanto você vale? Você já parou para pensar nisso? São coisas que muitas vezes nós não paramos para pensar. E por isso, muitas vezes, perdemos a própria vida, porque não paramos para pensar no meu valor. Nós cantamos agora há pouco: você tem valor, e o Espírito Santo se move em você. Então, eu preciso corresponder a esse valor. Eu preciso fazer correspondência a esse valor. E é o que Jesus, uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que é muito própria para nós entendermos. Jesus ele não está querendo arrancar ninguém. O Pai não está querendo podar, cortar os ramos. Não. Ele quer que a videira cresça. Ele quer que a videira ela se propague. Mas que isso aconteça de uma forma correta. Às vezes eu fico olhando, a igreja, que muitas vezes nós queremos uma igreja grande, queremos uma igreja cheia, queremos um mover de Deus. Mas será que eu estou produzindo fruto para que isso aconteça? Será que o que eu estou produzindo é
próprio para que isso possa acontecer, e que então essa videira, que eu sempre digo, a vaso de vida, ela é um dos ramos da videira, enxertada na videira, ao qual existem vários raminhos, e desses raminhos saem frutos, e precisa sair frutos. Então nós começamos a olhar e observar, e nós precisamos entender isso. Precisamos entender que se eu estou enxertado, se você está enxertado hoje na videira, você precisa começar a produzir fruto. Precisa produzir fruto. Ah, mas eu não... Ô irmão, meu irmão, minha irmã, é uma coisa tão interessante, porque é natural da árvore frutífera produzir fruto. É natural da videira produzir uvas. É natural do açaizeiro produzir açaí. É natural da mangueira produzir manga. É natural. E a igreja, ela é o ramo que está enxertada na videira. E você é um ramo que está enxertado por meio da vida da igreja. Então é natural produzir frutos de você. Mas como que eu posso produzir fruto? Qual é a forma de eu produzir fruto? Oh, meu irmão, tem tantas formas de você produzir fruto. Comece a pensar, vamos pensar e tem uma imagem muito bonita aí, né? Dessas uvas, né? Desse cacho de uva, que por incrível que pareça ele está bem coloridinho, né? Algumas verdinhas, outras um pouquinho mais madura, outra mais madurinha e outra já pronta para ser colhida, e outra lá bem pequenininha, né? Estão vendo aí uma bem pequenininha lá no cantinho, lá em cima, começando agora a brotar. É claro que você não vai produzir um fruto, você não vai sair uma uva madura da noite para o dia de você. Mas agora é o momento de talvez alguém olhar para você e ver, falar assim, ali vai começar a produzir um fruto. O simples fato de você talvez se predispor a produzir o fruto. A predisposição, porque tem muitas pessoas que não se predispõem e se tornam apenas ramos sem fruto. Se você começar a orar, o próprio Espírito Santo e o próprio Jesus, que é a videira, ele vai começar a fazer com que você produza frutos. Quantos? Você não precisa nem responder, nem levantar a mão, mas a pergunta é: quantas vezes você já orou dizendo, Senhor, eu quero produzir fruto? Senhor, eu não quero ser apenas um ramo de enfeite. Quantas vezes você orou e disse, Senhor, me faça ser frutífero, me torne frutífero. Eu não quero ser aqui algum raminho que vai ser cortado. Eu não quero ser cortado. Sabe, irmão, eu oro todos os dias para isso. Eu oro. Como pastor, então, pesa mais, porque nós vamos lá para a igreja de Éfeso, a igreja, né, de Sardes, as igrejas do Apocalipse, que ele diz, e fala ao anjo da igreja, e que se ele não se consertar, eu venho e tiro o lugar dele. Então, por isso que eu falo, a barba até está crescendo, põe ela de molho. Acho que é por isso que o Espírito Santo mandou crescer a barba. Deixa a barba crescer para você poder pôr ela de molho. Para poder pôr de molho. Porque se não produzir, eu tiro o teu lugar. Se você for apenas um ramo que está aí simplesmente de enfeite, né? Aqueles raminhos, tem uns raminhos muito bonitinhos. Quando você olha, tem uns raminhos que, puxa, dá até dó de cortar. Gente, é verdade, eu sei, eu gosto de mexer com essas plantas às vezes.
Tem uns raminhos que as folhinhas são tão bonitinhas, tão verdinhas. Mas esses ramos não produzem fruto e nós não fomos feitos para ser ramos. Nós fomos feitos para ser frutíferos. Então, o ponto de partida, tudo começa nesse pensamento. Ramo que não ajuda, atrapalha. É duro dizer isso, né? Não é gostoso dizer isso. Nós temos uma visão, às vezes, da igreja, a igreja que abraça, a igreja que acolhe, a igreja que ama, a igreja que puxa. E o pastor, então? O pastor, ele tem que ser um amor em pessoa. O pastor tem que falar de amor. Sabe quantas vezes eu fico vendo, e quantas vezes já me falam: pastor, o senhor tem que pregar amor, pastor. Eu falo: mas eu estou pregando amor. Porque a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. E se não estamos recebendo às vezes a palavra da correção, somos filhos bastardos. Então, precisamos estar atentos, de olhar e dizer: ei, essa palavra veio com amor para mim, e eu quero agora produzir fruto. Eu não quero mais ser apenas ramo, e eu também não quero ser cortado da videira. Na continuação, então, nós vamos observar que Jesus, ele traz então agora os apetrechos necessários. Ele nos mostra agora que a nossa maior preocupação, a maior preocupação que eu preciso ter, e nós vamos ver ainda mais isso, é a frutificação, é a minha predisposição, é o meu desejo. É a minha oração de dizer: Senhor, faça de mim frutífero. Talvez é tão simples, queridos. Porque o Espírito Santo, ele não invade. O Espírito Santo, ele não extrapola. Ele não arromba a porta para dizer: você vai ser frutífero, vou fazer de você frutífero. Não. Ele fica esperando e dizendo: será que você quer ser frutífero? Então, começa do princípio de que eu simplesmente preciso ter a predisposição. Depois, Jesus então vem trazendo os aparatos. Ele diz: e vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E nós estamos, lembre bem que nós estamos falando de poda, né? Jesus, ele não está falando de esguicho, não está falando de pegar uma mangueira e jogar água em você, lavar bonitinho e passar sabão. Não, ele está falando de poda. Ele está trazendo aqui algo que pega pesado, digamos assim. Vós já estáis limpo, ele está dizendo para os discípulos. E por que é que ele está dizendo isso para os discípulos? Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus 4:12. Lá em Hebreus ele vai falar um pouco sobre isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus. É o que Jesus está dizendo, é o que Ele está trazendo para nós, e o que Ele está falando para os discípulos, e que está falando para nós. É bem interessante e até um pouco diferente, porque Ele está falando agora para discípulos. Ele está falando agora com um ponto ainda mais forte,
Porque ele já não está falando daquele lavar regenerador do sangue que purifica de todo o pecado, porque isso acontece quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus, se você já aceitou, você recebeu. Você aceitou Jesus, e naquele momento, quando você confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, então o sangue que foi derramado lá na cruz é derramado sobre a sua vida, e então você é lavado e limpo dos pecados, purificado dos pecados. Mas aqui agora, quando nós olhamos e começamos a ver agora Jesus falando, e vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E basta nós olharmos um pouco para os discípulos, um pouco do contexto dos discípulos, porque nós vamos ver que eles não eram peças fáceis de ser lidadas. Quando nós pegamos algumas características, e isso está até meio que exposto nos evangelhos, a característica de Pedro, a característica de João, a própria característica de Judas, que Pedro era aquele camarada, né, impulsivo, aquele camarada sanguíneo, que falava o que vinha na cabeça. João era um camarada que, esses dias atrás a gente vendo sobre essas estudando um pouco sobre essas características, quando nós vemos João lá escrevendo o primeiro, segundo, terceiro, livro de João, completamente diferente desse João agora, porque a mesma pessoa, mas completamente distinto. O João que fala para Jesus, olha, tem uns camaradas pregando lá no teu nome, o Senhor quer que nós mandemos parar? O Senhor quer que nós oremos e que caia agora, quando eles são rejeitados, impedidos de entrar, numa cidade, eles falam, Senhor, o Senhor quer que nós oremos e que venha fogo do céu sobre essa... É João falando isso. Mas depois de um certo tempo caminhando e de um certo tempo sendo limpo pela palavra de Jesus, Jesus tratando com eles, e que o tratamento de Jesus às vezes era tratamento de choque. Quando nós olhamos ali, quando Jesus ele está falando sobre a crucificação, dizendo o que havia de acontecer, e Pedro, antes um pouco, ele pergunta, olha, o que vocês pensam, o que diz aos povos que eu sou? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E uns dizem que tu és Elias, outro que um grande profeta. E Jesus pergunta, e vocês, o que estão dizendo? O que vocês pensam que eu sou? Então Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então responde à altura e diz, bem-aventurado Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o próprio Espírito. Mas no mesmo instante, ali na mesma conversa, um pouco depois, então Jesus começa a falar sobre a crucificação, e aí então, ele falando, e Pedro vem e fala assim, de forma alguma nós vamos permitir que isso aconteça, Jesus. E repreende Jesus, como você pode dizer umas coisas dessa? E Jesus volta para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas espirituais. Ao mesmo tempo que ele recebe aquela regadinha de fé, bem-aventurado Pedro, porque é isso que acontece, é assim que nós precisamos muitas vezes entender o princípio da vida cristã e do tratamento do Espírito conosco. Porque aquele mesmo momento em que ele recebe aquela regadinha de fé, bem-aventurado Pedro,
Poucos momentos depois, ele recebe uma poda pela palavra. Ei, você não está cogitando as coisas de Deus. Quando Jesus fala, para trás de mim, Satanás, é porque a palavra Satanás quer dizer adversário. Ele está dizendo, ei, agora você está sendo um adversário. Existe um plano de Deus, existe um propósito de Deus na minha vida, e você está querendo impedir. Então era essa a forma com que Jesus trabalhava e lidava com os seus discípulos, fazendo esse tratamento, momentos regando, momentos podando, e que também precisa acontecer e acontece conosco. E uma das melhores formas para acontecer isso é por meio da palavra, querido. Quando nós somos sinceros em ler a palavra com fidelidade. Eu acho interessante porque eu gosto de estudar a palavra e me empenho às vezes entender o que às vezes nós estamos falando, daquilo que nós estamos tratando. E às vezes eu acho interessante porque vem aqui um ou outro que às vezes chega com ele lê a palavra ali e ele recebe uma interpretação, ele vê, interpreta ali, não recebe, ele se interpreta dentro daquela palavra, e aí ele vem todo cheio de razão. Isso aconteceu essa semana, eu achei muito interessante isso. Eu fui conversar, levar, né, uma ajuda até para uma pessoa, e aí conversando com essa pessoa, ele chega para mim e fala assim, olha, não me chame mais de amigo. Eu estranhei, falei, puxa, você não quer que eu seja mais? Não, eu quero que você seja, mas não me chame de amigo. Falei, mas o que tem eu te chamar de amigo? Você não sabe, você não viu a Bíblia, você não lê a Bíblia? Vê lá, e ele me citou até o texto, acho que era Mateus 22:50, um negócio assim. Vem cá, eu vou te mostrar. E aí ele lê então o texto para mim, diz, olha, presta bem atenção o que está dizendo aqui. Para que vieste, amigo? E muitos conhecem essa parte do texto, porque é Jesus falando com Judas, né? Quando Judas vem, beija Jesus, ele diz, amigo, aqui vieste. E então ele tirou uma dedução, que Jesus amaldiçoou aquela palavra de amigo. E então eu fiquei olhando, orei um pouco no momento, falei, Jesus, tem misericórdia. Aí eu fui explicar para ele, falei, mas você sabe por que é que Jesus está chamando Judas aí de amigo? É porque Jesus nunca abandona e nunca deixa de ser amigo, mesmo que nós venhamos a traí-lo. Por mais que nós façamos mal para Jesus, Ele nunca deixa de nos ver como amigo. E Ele não está amaldiçoando, Ele está abençoando, Ele está dando oportunidade para que Judas pudesse ali agora se consertar e ter os olhos voltados para Ele novamente como amigo. Aí eu peguei e falei para ele, agora eu vou te mostrar uma outra palavra que fala de amigo. E trouxe me veio exatamente esse texto aqui, onde ali Jesus no verso 14 e 15, ele diz o quê? Já não vos chamamos mais servos, mas amigos. Jesus ele chama para perto. Então aquilo me chamou a atenção porque é a fidelidade e a necessidade de muitas vezes nós entendermos aquilo que estamos lendo e saber que aquilo pode trazer uma poda para nós. Essa pessoa eu conheço um pouco, ninguém conhece, então posso usar um pouco de exemplo. Sei que essa pessoa ela tem dificuldades muito grandes com perdão, dificuldades muito grandes de relacionamento. E que aquele momento foi o momento propício em que a palavra veio para
podar, para mostrar, dizendo: ei, se Jesus perdoou o mais terrível traidor, por que é que nós também não podemos perdoar? Por que é que eu também não posso perdoar? Não importa o que tenham feito. Eu estou lendo um livro que é bem interessante. É um livro escrito por Eusébio de Cesareia. Ele viveu 200 anos depois de Cristo. Começo é a história eclesiástica da igreja, do começo da igreja. E ele conheceu algumas pessoas que estiveram bem próximas ali do tempo de Jesus. Ele conheceu Joséfo, né? Ele traz muita coisa sobre Joséfo, né? E uma coisa que é interessante, ele traz algumas narrativas que nós olhamos ali no livro de Atos, principalmente, fala sobre alguns pontos do martírio dos discípulos de Jesus. E eu achei interessante, porque essa semana eu estava olhando e vendo ele falar ele trazendo o estudo sobre Tiago, o martírio de Tiago, que foi, né, decapitado. E Tiago, ele foi decapitado porque uma pessoa levantou uma falsa acusação contra ele. Só que essa pessoa, ao ver o testemunho de Tiago, ele se arrependeu e se converteu. E ele foi decapitado junto com Tiago. Então ele traz dentro da história que quando eles iam agora para ser decapitados, ele olha para Tiago e ele pede perdão. E é gostoso porque ali vai tratando então de alguns detalhes que muitas vezes nós não conseguimos, né, apanhar na Bíblia. E que então ele pede perdão para Tiago, e que Tiago, ele de certa forma reluta. Ele diz que Tiago, ele parou um pouco para pensar naquele momento. A dor de estar sendo decapitado, estar sendo morto por causa de um camarada que o traiu. Então ele teve aquele relance, aquele momento, mas que pouco depois, logo ali em seguida, ele beija aquele homem, ele dá um beijo naquele homem e diz: paz seja contigo. Como quem diz: eu te perdoo, nós vamos morrer junto aqui. Estou morrendo por tua causa. Quem tinha morrer eu sei, mas eu estou morrendo contigo. Vamos junto. E é o exemplo então que nós olhamos. Porque Tiago havia sido tratado e sido podado exatamente pelo mestre. Talvez se fosse em outro momento, Tiago teria feito exatamente o contrário. Não, seu traidor, vou te perdoar não, vou morrer, mas não te perdoo, que às vezes é isso que acontece. Mas ele havia sido podado pela palavra. A palavra que aqui em Hebreus ela fala que é mais penetrante que espada de 2 gumes, apta para discernir a alma e o espírito, as intenções do coração e as coisas que vêm de Deus. E é isso que nós precisamos entender, e é isso que nós precisamos aprender, a olhar para essa palavra. Sabe, quando o ministro vem ministrar, o pastor vem falar, quando você lê a palavra ali, eu faço muito isso, né? Que seja quem quer que esteja às vezes ministrando, ou qualquer lugar aonde eu vá, ou qualquer pregação que eu escute, eu procuro me colocar em confronto com a palavra e dizer: será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou precisando melhorar nessa situação? Será que o que eu estou fazendo está em acordo com essa palavra? Isso é muito importante para nós como cristãos.
Isso é muito importante para mim como pastor, porque ai de mim subir aqui no altar e dizer: olha, porque eu sou o cara, porque eu não peco, porque eu não faço nada errado. Não, eu tenho minhas dificuldades, minhas falhas, meus erros, peco, de vez em quando acontece. Mas isso não quer dizer que eu não deixe de ser um servo do Senhor, e que eu não receba a poda necessária. Ah, como eu recebo. E como eu recebo. E sei que sou podado quando as coisas acontecem. E sei quando Deus está me podando. Eu sei. Existem momentos na vida em que eu paro e vem aquele sentimento de falar: Senhor, por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo, Deus? Por que o Senhor permitiu acontecer dessa forma comigo, Deus? Imediatamente o Espírito Santo diz: você quer saber mesmo? Será que você ainda não sabe? Eu acho que isso acontece com cada um de nós, queridos, que temos pelo menos um pouquinho do conhecimento da palavra. Que essa palavra, quando ela está plantada, e quando nós aprendemos a olhar para essa palavra e vê-la então como uma espada de dois gumes, até quando eu levanto a mão para o céu em adoração: oh Jesus, maravilhoso, e canto bonito, e faço, mas o Espírito está dizendo: ei, deixa de hipocrisia, vai se consertar primeiro, vai lavar a tua mão para você poder levantar para o céu. Não que eu não tenha que levantar a minha mão e adorar, mas que eu tenho que levantar as minhas mãos limpas. E isso vem por meio da palavra, que discerne os pensamentos, as intenções do coração, que discerne a alma. Sabe o que é a alma? O almático, aquele que está acontecendo e está, mas quando não está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. A igreja está tão fria. Minha fé está tão fria. Por que é? É porque eu estou sendo almático. Não importa. E a Bíblia nos ensina isso. E nós cantamos isso. Não importa as circunstâncias para nós adorarmos. Nós temos que aprender a adorar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Não é a igreja que faz a tua adoração, é a tua adoração que faz a igreja. Não é a pregação que vai mudar a sua vida. É você quem vai usar a pregação como instrumento para mudar a sua vida. Usar a palavra. Vamos ficar de pé.